no capítulo 41, os versículos 11, 12 e 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: sei que te agradas de mim. Sei que te agradas de mim, ó Senhor. Pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Aleluia. Amados, que declaração bombástica, maravilhosa, excelsa do salmista, do rei Davi. Sei que te agradas de mim, ó Senhor. Amados, Deus, depois da salvação das nossas almas, Ele continua a mostrar interesse por nós. Você sabia disso? Depois da sua salvação, depois de você ter rendido-se ao senhorio, ao governo de Jesus, esse é um passo importante, necessário, fundamental na vida, porque o sangue de Jesus nos autoriza a estarmos na presença de Deus, mas a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, nos dá direito às promessas, nos dá direito à herança. Depois da nossa salvação, Deus continua interessado e Ele continua a mostrar o favor, a graça e a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Na verdade, Deus tem interesse por cada detalhe das nossas vidas, por cada particular, por mais simples que seja, Deus está interessado nesses detalhes. Esse interesse sempre visa nos beneficiar, nos abençoar. Esses interesses, ou esse interesse de Deus, visa nos capacitar e nos tornar colecionadores. Deus quer que você seja um colecionador. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um colecionador. Colecionador do quê? Colecionador de vitórias. Deus investe na sua vida depois da sua salvação, para que você se torne um colecionador de vitórias. Agora complete a frase: você é um colecionador de vitórias. Amados, mas é interessante nós sabermos que nós temos um inimigo, nós temos um adversário, o diabo, Satanás. Ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. E ele usa algumas estratégias, ele usa de algumas artimanhas, ele projeta, ele arquiteta algumas lutas, alguns embates, para impedir-nos de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Ele envia esforços para impedir que você seja um colecionador de vitórias. O diabo, ele trabalha arduamente, intensamente, para nos impedir de sermos conquistadores. Eu vou colocar aqui 3 estratégias que o diabo usa para impedir você de alcançar, de possuir a promessa de Deus, a herança de Deus. A primeira estratégia que o diabo usa é a mentira das palavras. A mentira das palavras. A primeira estratégia que ele usa. A mensagem que o diabo mais quer que você ouça é a mentira de que o favor de Deus não está sobre você. A mensagem que ele quer que você ouça todas as horas, todos os dias, é esta mensagem: o favor de Deus não está sobre a sua vida. Você não tem o favor de Deus ao seu lado, o favor de Deus não está ao seu alcance. É esta mensagem que o diabo quer que você ouça, que você internalize, que você inculque essa mensagem. O diabo, ele fará de tudo para usar de palavras, de artimanhas verbalizadas, para minar você, para poluir você, para colocar dúvidas no seu coração. Ele quer que você pense que você não tem recebido o toque de Deus na sua vida. Ele quer que você pense isso: eu vejo, ele recebeu um toque de Deus, ele recebeu, ela recebeu, mas eu não recebi.
Sabia que isso é mentira? Sabia que você hoje já recebeu um toque de Deus na sua vida? Pode ser que você não tenha sentido, pode ser que a sua emoção não percebeu, a sua alma, a sua mente, o seu corpo não tenha percebido, mas você já recebeu o toque do favor de Deus na sua vida nesta noite. Só não recebeu aqueles que não estão aqui, mas aqueles que estão aqui, eles já receberam. O diabo quer que você pense que você não conseguiu, que você não consegue nada, que você não conseguiu nenhum êxito através do favor de Deus. Ele quer que você examine a sua vida, olhe para a sua vida e diz: tudo o que eu consegui foi através da minha capacidade, do meu esforço, do meu trabalho, da minha estratégia, da minha mente arguta, da minha mente hábil. Tudo o que eu consegui foi pelo meu próprio esforço. É uma mensagem que o diabo quer que você acredite nela, e é mentira. O diabo quer que você pense que Deus jamais fez algo por você e que jamais fará. Ele quer que você acredite nisso. Deus jamais fez alguma coisa a meu favor, e Deus jamais fará algo para me beneficiar. O diabo quer que você creia nisso. Ele semeia palavras mentirosas, palavras de iniquidade, palavras de transgressão. Inclusive o diabo quer que você pense que as suas alegrias são méritos seus. Aquilo que você alcançou pelos seus méritos. A alegria que você teve, a felicidade que você alcançou, foi porque você se esmerou para tal. O diabo quer inculcar no homem a mentira de que o homem não tem propósito, de que o homem não tem poder, de que o homem não tem potencial, de que o homem jamais poderá se relacionar estreitamente com Deus. Ele quer que você pense nisso, quer que você pense assim. Se o homem aceitar estas mensagens enganosas, de que é um pobre, de que ele é um fracassado, de que ele é um oprimido, de que ele é um deprimido, de que ele tem depressão na vida, se o diabo conseguir colocar na sua mente de que você tem depressão, ele já tem uma vantagem enorme contra você. O diabo assume o controle da sua mente. Quando você aceita e internaliza essas mensagens, ele assume o controle da sua mente, ele assume o controle das suas emoções, até mesmo, se possível, o controle espiritual da sua vida, para ele conduzir você, manipular você, para ele ter você nas suas mãos. A estratégia da mentira das palavras. A segunda estratégia, a mentira das experiências. O diabo quer usar a mentira das experiências para afastar você de Deus. Quando você rejeita as mentiras das palavras, das mensagens, dizendo: isso é mentira, eu não aceito, não é verdade, eu creio que Deus tem sido misericordioso, bondoso, aquilo que eu tenho alcançado graças ao favor de Deus, é a mão de Deus que está ao meu lado. Quando você rejeita esta primeira estratégia, o diabo entra com uma segunda. A segunda estratégia é a mentira das experiências. O diabo usará outras estratégias. A mentira das experiências. Ele trará à lembrança o teu passado, as experiências que você teve. Ele fará de tudo para reavivar as experiências do passado, para passar novamente um filme do teu passado na tua mente. Ele fará de tudo para que você volte a viver o teu passado, as experiências trágicas e funestas do passado. Ele vai levar você primeiramente lá para as dores da sua infância. Ele vai levar você para os desatinos da sua infância, para os problemas da sua infância, para as dificuldades da sua infância. Ele vai levar você para o desprezo que você sofreu pelo teu pai, o desprezo que você sofreu pela tua mãe, o desprezo que você sofreu pelos teus irmãos, o desprezo que você sofreu pelos parentes e amigos próximos. Ele vai levar você a reviver este passado. Se você rejeitar isso, se você não aceitar isso, ele vai querer relembrar, ele vai querer levar você à experiência de violências que você teve no passado, violência emocional, violência física, violência moral e até mesmo violência sexual. Ele vai levar você para esse passado, para você reviver essas experiências. E ele vai dizer para você: você é um incapaz, você é um fracasso. Ele vai lembrar dessas mensagens que você ouviu no passado. Quando o pai, quando a mãe, quando alguém, quando alguma autoridade sobre você diz: você é um fracasso, você é um incompetente, você não consegue.
você não vai a lugar nenhum, você não tem jeito mesmo, você nunca fez nada que alcançou êxito, você nunca foi sucesso, você nunca será sucesso. Ele vai trazer essas mensagens, essas lembranças do passado, ele vai querer imprimi-las novamente, só que agora com uma impressora jato de tinta colorida, bem bonitona, para você reviver mais intensamente todo este passado, para ele te oprimir no presente. Ele vai dizer para você: você sempre foi excluído pelos amigos, lembre-se. Lembre que os amigos nunca foram muito com a sua cara, nunca aceitaram o seu jeito, nunca aceitaram as suas ideias. Lembra quando você ia jogar futebol, você nunca era escolhido? Lembra que havia aniversário lá entre as amiguinhas, entre os amiguinhos, e você nunca era convidado? Ele vai querer trazer isso na sua memória e vai dizer para você: você é um fracasso mesmo. Ele vai querer trazer na sua memória aquele brinquedo tão desejado que nunca chegou, que você nunca alcançou. Ele vai querer trazer à sua memória a promessa que foi esquecida por aquele que prometera, mas nunca por você. Você nunca esqueceu daquela promessa. Ele vai querer trazer isso de volta. Ele vai querer trazer isso à luz. O diabo fará de tudo para abrir o baú das tristes experiências do passado. E através dessas lembranças, ele objetiva o mesmo. Ele objetiva oprimir você, deprimir você, frustrar você, roubar você, para que você não viva o presente, mas para que você venha reviver o passado no presente e consequentemente ter um futuro desastroso, um futuro de tristeza, um futuro de pesar. Mas se você não aceitar estas acusações, destas lembranças, ele virá com uma terceira estratégia, que é a mentira dos pecados do passado. A mentira dos pecados do passado. Quando o diabo não consegue te derrubar através da mentira das lembranças, ou da mentira das palavras, das experiências, ele tentará trazer à tona os pecados passados, e ele vai lançar esses pecados no seu rosto com toda a violência. E a hora que você levanta a mão para adorar, ele diz: você adorando? Olha você, olha o que você praticou. E você agora está cantando? Quem é você? Olha o que você fez no passado. A hora que você se prostra para adorar, para orar, ele vai dizer: você? Olha o que você já viveu, olha o que você já fez, olha o que você já falou. Ele vai fazer de tudo para reavivar, para trazer à sua mente os pecados que você praticou no passado. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você tem que responder assim: Satanás, eu não aceito as acusações dos meus pecados no passado, porque eu já os confessei diante de Deus, eu já me arrependi, e o sangue de Jesus Cristo, Ele me purificou de todo o pecado, e eu estou livre, eu estou purificado. Amados, é como se você tivesse comprado um objeto à prestação. Você foi e comprou, as irmãs, comprou lá uma bolsa muito cara, de couro de um animal que ainda não nasceu, muito raro. E você comprou esta bolsa, ela é muito cara. E aí você teve que parcelá-la em 24 vezes não. Você parcelou ela em 6 vezes, 6 prestações. E aí você então deu a entrada, e você encontra uma amiga e diz: olha que bolsa bonita que eu comprei. A amiga olha e diz: uau, de fato é uma bolsa muito linda, é maravilhosa. Aí você diz: eu comprei numa loja tal e fiz em 6 prestações. Eu dei a entrada, né? E agora eu tenho que pagar mais em 5 vezes. E a amiga pergunta: onde foi que você pagou? Você diz: prontamente você vai dizer: na loja tal, na rua tal, telefone tal, CNPJ tal, né? Você vai dar todo o endereço da loja para a pessoa, né? E esta amiga então, ela foi tocada por Deus para pagar essas prestações para você sem lhe informar. E ela vai a essa loja no dia seguinte e chega lá e diz: existe
um crédito aberto no nome da pessoa assim, 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 assim. E a pessoa lá diz sim. Ela fez aqui mais 5 prestações de tantos reais por mês, sim. Aí você diz, eu vim resgatar essa dívida, eu vim pagar, eu vim quitar essa dívida. Me dê aí tudo que ela deve, tudo que ela assinou, todas as promissórias, se ela deixou cheque pré-datado, eu quero resgatar tudo e quero pagar aqui em dinheiro. E ela o faz, e ela quita aquela bolsa. Mas você não sabe, ela não lhe disse, ela está simplesmente fazendo uma surpresa para você. Aí você chega no mês seguinte, chega na loja, entra lá, diz, olha, eu vim pagar aqui a minha prestação. Ah, pois não. E a pessoa já não se lembra mais do fato, e ela vai lá na caixinha, vai lá no computador, vai lá no que for, tentando achar a sua dívida. Ela diz, olha, eu acho que a senhora está equivocada, porque a senhora não deve nada. Você diz, o quê? Está amarrado, em nome de Jesus. Não aceito. É uma armadilha, é uma artimanha. Aí a pessoa diz, olha, alguém passou aqui há 20 e poucos dias atrás e pagou. Você não deve mais nada. Nos nossos arquivos você não tem nenhum débito, você não tem nenhuma dívida, está completamente quitado e saldado. Você tem 2 opções: de levantar as mãos para os céus e dizer, oh, aleluia, testifica, é de Deus, Jeová está falando comigo, aleluia. Você tem a oportunidade de se alegrar, de ficar feliz, satisfeito, ou dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o depósito em juízo, eu vou contratar lá um advogado, porque isso é uma armadilha, não pode, eu não aceito, eu não creio, eu não creio, eu não creio, eu não creio. Amados, em relação aos nossos pecados, funciona da mesma forma, da mesma sorte. Você tinha uma série de dívidas através dos seus pecados: mentira, aborto, violência, roubo, manipulação, sexo ilícito, tantas coisas, tanto lixo. Você chegou diante de Deus, colocou isso diante de Deus, se arrependeu, confessou, imediatamente esses pecados foram apagados. Eles não existem mais. A Bíblia diz que eles foram lançados no fundo do mar. Não existe mais. Se você chegar de novo diante de Deus e dizer, Deus me perdoe por esse pecado, Deus não sabe do que você está falando, porque eles não existem mais. Mas existe um acusador, o diabo. Ele quer resgatar, ele quer tornar a trazer, a reviver essas transgressões, desses pecados, e quer acusar você dizendo o seguinte, não está pago não, você continua devendo, você é um miserável mesmo, você é um fracasso, você é um derrotado, você fez isso, você fez aquilo, você não merece a presença de Deus, você não merece a palavra, você não merece a unção, você não merece ter respostas às suas orações. Ele quer trazer à memória os pecados passados. Amados, tudo o que o diabo fará é para colocar você contra Deus. Ele quer que você duvide da fidelidade de Deus. O diabo nunca agirá para que você ame a Deus. Ele nunca vai colaborar com você para que você comece a amar a Deus, a querer louvar a Deus, a exaltar a Deus. Ele nunca fará isso, nunca, 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 nunca. Ele nunca vai incentivar você para ir para o grupo familiar, nunca vai incentivar você para ir para a igreja, ele nunca vai incentivar você a se envolver no ministério, nas obras da igreja, nunca. Ele sempre fará com que você se afaste do Deus vivo, se distancie dele. As pessoas que aceitam essas mensagens, elas padecem de uma autoestima baixa. Elas não creem no toque de Deus, elas não creem no ano do favor do Senhor, elas não creem que podem alcançar aquilo que Deus tem prometido, elas não creem que podem triunfar, elas não creem que podem vencer. Elas ficam deprimidas, cabisbaixas, não querem sair do quarto, não querem sair da cama, diz, não tem jeito para mim, eu não consigo mesmo. Amados, a cura para todas esses ataques, a defesa contra todos esses ataques em quarto lugar, creia no favor de Deus. Creia no favor de Deus, creia no favor de Deus. Não importa quão pequena tenha sido as tuas conquistas, estas conquistas foram possíveis por causa do favor do Senhor na sua vida.
Você diz, mas eu não tenho grandes vitórias, eu não tenho grandes conquistas. Mas por menores que elas sejam, saiba, foi o braço de Deus estendido na sua direção que lhe propiciou estas conquistas. Deus agiu, foi Deus quem fez, foi Deus quem interviu. Salmo 41, versículo 11: sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. O fato de você estar aqui é porque o diabo não triunfou sobre a sua vida. Não teve aquele telefone, não teve aquele amigo, não teve aquela pessoa que atrapalhou a sua vinda aqui. Isso já é o triunfo de Deus. O diabo não triunfou sobre a sua vida. Você rompeu com conceitos, com valores, com tradições, com costumes, para poder estar aqui. É o favor de Deus. O diabo já não está triunfando sobre a sua vida. Ele já não está impedindo você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Esse já é o toque de Deus, este já é o favor de Deus. E saiba de uma coisa, e o inimigo ele não vai triunfar sobre a sua vida, ele não vai triunfar sobre a tua família, sobre o teu esposo, esposa, filhos, netos. Ele não vai triunfar, ele não vai triunfar sobre o seu trabalho, ele não vai triunfar sobre os teus sonhos, ele não vai triunfar sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Ele não vai triunfar, porque o favor do Senhor está sobre a sua vida. Creia nisso. É assim, creia nisso. Amados, se você não fosse tão importante, por que o diabo estaria tão interessado em você? Você já pensou nisso? Se você não tivesse nenhum valor, se você fosse um zero à esquerda, como o diabo quer que você pense, que você seja, que você é um zero à esquerda. Se você fosse uma pessoa deprimida, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, ó céus, ó vida. Se você fosse isso que o diabo quer que você pense, que você seja, por que ele quer a sua vida? Por que ele está investindo em você? Por que ele tem inveja de você? Por que você é importante para ele? Por que ele quer a sua vida? Sabe por que ele quer a sua vida? Porque ele sabe que você é precioso, ele sabe que você é capaz, ele sabe que a unção de Deus está sobre a sua vida, ele sabe que Deus já tocou a sua vida, ele sabe que Jesus morreu por você, ele sabe que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, ele sabe que você tem um chamado, ele sabe que você tem uma visão, ele sabe que você tem uma visão, ele sabe que você tem um propósito, ele sabe que você tem uma missão, ele sabe disso. Por isso que ele quer a sua vida, por isso que ele quer frustrar você, por isso que ele quer fracassar você. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus. Você é um amado de Deus. Você já viu um amado de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você está vendo um amado, uma amada de Deus. O salmista Davi disse: Senhor, o inimigo não vai triunfar sobre mim, porque eu sou um amado do Senhor. O favor do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão, creia nisso. Comece a desfrutar da vida abundante que Ele tem para você. Creia nisto. O versículo 12 diz: Tu me sustentas na minha integridade, Senhor. Tu me sustentas na minha fé. O Senhor te coloca na presença dEle e te faz vencedor. Você pode adentrar na presença de Deus em nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Ele te dá um esposo ungido, Ele te dá uma esposa ungida, Ele te dá filhos ungidos, Ele te dá netos ungidos, Ele te dá um ministério ungido, Ele te dá um trabalho ungido, Ele te dá uma empresa ungida. Creia no favor do Senhor, porque o favor do Senhor já foi liberado sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Isto é assim. É a palavra de Deus quem diz. Se não fosse a proteção de Deus, você nem teria conseguido vestir as suas roupas hoje. Não é verdade? Se não fosse o favor de Deus, o inimigo já teria trucidado você, mastigado você. Mas Deus tem te protegido, Deus tem cuidado de você. Eu quero concluir dizendo: o inimigo quer destruir você porque ele sabe que você tem valor. Ele sabe que o toque de Deus está sobre a sua vida. Ele sabe que tem um óleo fresco sendo derramado sobre a sua cabeça. Ele sabe que o Espírito Santo habita em você. Ele sabe que Deus tem sonhos, propósitos para a sua vida.
Ele sabe que você tem futuro, Ele sabe que você tem uma herança, Ele sabe que você tem um destino. Amado, creia nisso. Você é um ser amado. Recuse a viver deprimido. Recuse a viver sem um sorriso nos lábios. Recuse. Diga: a partir de hoje eu vou sorrir. A partir de hoje eu vou sorrir. Chega de ter aquela cara comprida, aquele bico, aquela tromba, aquela cara de bully, aquela coisa esquisita. Eu vou sorrir, eu sou um ser, eu sou alguém. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, eu tenho o toque de Deus sobre a minha vida. Recuse a viver na ignorância espiritual. Cresça em Deus, desfrute das promessas de Deus agora na sua vida. Eu não sei se você percebeu, mas hoje você cantou juntamente com um coral de anjos nesse lugar. Todos disseram para você que você tem uma voz horrível, a sua voz é uma taquara rachada, a sua voz é isso, a sua voz é aquilo. Mas hoje você cantou com um coral de anjos nesse lugar. Hoje você cantou na presença do Criador do Universo. Você disse para Ele: Santo, Santo, Santo. E sabe de uma coisa? Ele recebeu esse louvor. Ele recebeu essa adoração. Ele recebeu o teu júbilo. Ele recebe o teu aleluia. Ele recebe o teu glória a Deus. Ele recebe os teus gestos. Ele recebe a tua vida, porque Ele te ama, você é amado de Deus. E é por isso que Davi termina dizendo: Tu me sustentas, e o Senhor me coloca diante da tua face, ó Deus. Você pode adentrar a sala do trono, no santo dos santos, diante da face do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém.